Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde para todos nós, de terça-feira, hoje, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então ao 6º dia da nossa campanha de oração, de jejum, 7 dias orando para destruir o decreto das trevas, para destruir decretos malignos que são levantados contra a nossa vida, né? Contra casamento, trabalho, ministério. Contra o que você está orando, né? Você pode declarar, às vezes nós fazemos uma oração geral, mas você pode declarar que tipo de decreto, né? Na hora da oração você quer quebrar. Decreto do inferno contra o seu casamento, né? Alguém lançando palavras de maldição, alguém fazendo bruxaria, feitiçaria para destruir relacionamento, para destruir trabalho, para destruir, né? São tantas e tantas áreas da nossa vida que o inimigo investe, mas nós estamos aqui decretando, né, a vitória, que Deus nos dará a vitória sobre todo o decreto. Deus vai destruir, vai anular tudo que o inimigo está escrevendo, está querendo colocar na nossa vida como decreto do inferno, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? Você está orando, você está jejuando, nós estamos fazendo oração e jejum. 7 dias de oração e jejum, se abstendo de carnes, pães ou doce, né? Uma dessas coisas nós escolhermos. Então, a nossa campanha é em cima do livro de João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou abundantemente, diz algumas versões. E hoje eu quero citar Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Mas eu tenho uma palavra principal que eu quero compartilhar com vocês, está no livro de João, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Então localiza aí o livro de João, o capítulo 8, do 1 ao 11, para nós lermos esta palavra. Amém, amados? Então, Amém. Vamos louvar ao Senhor? E depois nós vamos ler Salmo 91 ao final e orar. Passe mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e puros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por cada vida preciosa para o Senhor que aqui está, Pai. Pai, nós te pedimos e colocamos em tuas mãos cada pedido de oração, cada pedido de socorro que os irmãos têm colocado
através deste canal, através do WhatsApp. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos a tua intervenção divina, Pai, na vida deste homem e desta mulher. Eu não sei qual é o problema, qual é o milagre que ela tanto precisa, Pai, mas que o Senhor venha hoje, neste dia, nesta tarde, quebrar os decretos das trevas, destruir, anular, queimar com o teu fogo santo tudo que foi escrito pelo inferno contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, seja destruído, seja anulado pelo poder que há no sangue de Jesus, e que o Senhor venha decretar. O Senhor já decretou, nós cremos pela fé a nossa vitória pelo sangue de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos à palavra de Deus então, amados. A palavra está lá no livro de João capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ali em diante. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, né, amados, como a religiosidade, neste capítulo, a religiosidade dos fariseus faziam com que eles julgassem, né, e até mesmo condenassem as pessoas através de um olhar, de um julgamento. Eles levaram até Jesus esta mulher e eles disseram que ela foi pega em adultério. E por isso eles queriam apedrejá-la, porque a lei de Moisés assim ordenava. Mas nós vemos que Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia e perdão, ele não julgou aquela causa, não julgou aquela mulher. Ele derramou graça, ele teve, né, um sentimento de compaixão e perdoou já de antemão o pecado daquela mulher. Então, a graça e o perdão de Deus, de Jesus, está disponível para nós. E o que é a graça? A graça nada mais é do que um favor que nós não merecemos. O Pai sabe que nós pecamos. Jesus sabe que nós pecamos. Jesus sabia que aquela mulher tinha adulterado, tinha cometido adultério. Mas ele não condena ela. Não condena ela e ele ainda age de maneira a silenciar os seus acusadores. Jesus disse, né? Jesus estava ali escrevendo no chão e eles continuaram interrogando Jesus. E Jesus fala: se alguém tiver algum pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela, né? E como nós vemos, aqueles homens, eles se sentiram pecadores, eles tinham os seus pecados. Então, ninguém atirou pedra nela, ninguém se sentiu digno de julgá-la pelo seu pecado. Então, Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram ali aquele questionamento, aquela
afirmativa de Jesus, eles foram saindo um por um. Os seus acusadores foram saindo um por um, porque Jesus não condenou ela. Jesus não condenou, ainda questionou, ainda indagou aqueles fariseus, aqueles homens que estavam julgando aquela mulher, e disse: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então ele disse: você viu, mulher? Você viu? Então Jesus pôs-se em pé e lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Jesus disse para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão? Ninguém te condenou, porque Jesus não condenou ela. E ainda com aquela palavra, Jesus silenciou os acusadores desta mulher. O que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que essa palavra nos exorta a nós permanecermos firmes e não nos deixarmos submeter novamente a um jugo de escravidão. Então Jesus, ele deixou uma mensagem para aquela mulher: eu derramo da minha graça, eu derramo do meu perdão sobre a tua vida, eu não te condeno, eu silencio os teus acusadores, mas você vai ir, você vai se levantar, porque não sobrou ninguém. No versículo 11 ele diz: ninguém, Senhor, ela disse a ele, disse ela, não sobrou ninguém, ninguém condenou. E declarou Jesus: eu também não te condeno. Eu também não te condeno, eu derramo da minha graça, do meu perdão, silencio os teus acusadores, mas agora você vai ir, você não vai pecar mais, você vai mudar de vida, porque você está sendo liberta hoje, você está sendo liberta, porque eu não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Então, esse recado é para todos nós, amados. Todos nós precisamos caminhar um caminho que é a verdade e a vida, que é o caminho que Jesus Cristo traçou para nós, para que nós sejamos até o dia da nossa morte, o dia que nós formos para a eternidade com Cristo, nós permanecermos libertos. Então, libertação é para quem quer ser liberto. Jesus Cristo diz para ela: vai e não peques mais, vai e abandona essa vida, vai e abandona a sua vida de pecado. Tem um novo recomeço para você, tem uma nova oportunidade de você fazer as coisas do jeito certo. Então vai e larga e abandona sua vida de pecado. Então, não é depois que nós somos libertos, depois que Jesus nos dá uma nova oportunidade, é para nós vivermos o novo, para nós vivermos novos recomeços. Mas esse perdão que nos é liberado não é um meio de nós continuarmos errando, continuar pecando. Não. Jesus está nos transformando em nova criatura novamente, né? Nós passamos pelo batismo, nos tornamos nova criatura, mas não é bem assim. Existe um processo longo pela frente de nós nos libertarmos, e a libertação é um processo contínuo, aonde eu preciso todos os dias passar por uma transformação, renovar minha mente, meus pensamentos em Cristo Jesus, através da minha fé em Jesus Cristo, e buscar andar em santidade, obedecendo aos mandamentos, obedecendo à palavra de Deus. Mas Jesus nos diz hoje, Jesus nos orienta: abandone, vá e abandone, já que foi liberto, não tem nada que te condene, eu calo os seus acusadores, então vá e abandona a sua vida de pecado. Viva uma nova vida, viva uma vida em santidade, para que você não venha a ser colocada em jugo de escravidão novamente. Né? O que é o jugo? O jugo é aquilo que prende a pessoa na escravidão, que prende ao inimigo, onde o inimigo está oprimindo, acusando, matando, roubando, porque ali tem o pecado, tem uma legalidade, é mesmo que uma carta branca para que o inimigo venha matar, roubar e destruir, não é o que diz João 10:10. Esse é o trabalho do inimigo. Mas nós vamos descobrir na nossa caminhada que muitas vezes os culpados do inimigo matar, roubar e destruir somos nós. Nós demos legalidade a ele, para que ele venha trabalhar, né? Então, Jesus Cristo veio para dar vida abundante. Então é uma decisão. Se eu quero ter a vida abundante de Jesus Cristo, eu preciso vigiar, orar, jejuar, preciso buscar ter uma vida em santidade, andar em vigilância. É difícil? Claro que é. É uma decisão.
Diariamente nós precisamos, porque o inimigo das nossas almas, diz a palavra de Deus, que ele anda ao redor, ele anda como um leão, bramando, buscando a quem ele possa tragar, derrubar. Então ele é inimigo. Se a gente não vigiar, ele vai achar uma maneira de entrar na nossa vida, financeira, na nossa saúde, na vida ministerial, e ele só entra para essas 3 coisas. Ele não é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos perdoa dos nossos pecados, nos dá uma nova oportunidade, transforma a nossa vida, mas nós precisamos estar em constante vigilância, oração, buscando nos santificar. Muitas vezes porque nós abrimos portas, né, através de muitas coisas, né? Pecados, existem inúmeros pecados. Não venho eu com uma lista de pecados, porque nós sabemos o que é pecado. Quem é cristão sabe o que é pecado, né? Mas nós temos aquele momento da oração em que nós pedimos perdão a Deus, em que nós vigiamos com palavras, com atitudes, com decisões, para não pecar contra Deus. Então receba essa palavra, amado. Receba essa palavra. Se você está em pecado, você tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Por meio da oração. Então nós precisamos buscar, né? Nos ver livre de maldições, nos ver livre do pecado, né? Porque Jesus Cristo, ele já se fez maldito na cruz, e quando ele se fez maldito na cruz, ele levou com ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as maldições, e nós fomos considerados livres de todo o pecado, para nós termos um novo recomeço. Mas é como eu disse, nós precisamos buscar viver em santidade. Amém, amados? Então, vamos declarar o Salmo 91. Essa palavra veio direto do coração de Deus. Eu não escolhi ela, foi ela que me escolheu, como eu digo, né? Mas que nós possamos vigiar aí. Amém? Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Nós pedimos, Senhor, o revestimento com toda a armadura de Deus. Pedimos a cobertura com o teu sangue, Senhor Jesus. Cobre nossa casa, família, trabalho, ministério, tudo que leva ao nosso nome, Pai. Cobre com o teu sangue precioso, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos neste propósito de oração, Pai, pedindo a destruição, a anulação total e completa de todos os decretos das trevas. Tudo que foi, Pai, escrito pelo inferno para trazer prejuízo, morte, dor, sofrimento, fracasso, derrota, ruína, morte, enfermidades, prostituição, vícios, seja tudo destruído agora pelo teu fogo santo. Estende, Pai, a tua mão de poder em favor desta vida, em favor de todos que oram aqui comigo, Pai. Cala as vozes acusadoras, Pai. Cala a voz do inimigo, meu Deus. Cala as vozes malignas, Pai, que estão no mundo espiritual, decretando decretos contrários à nossa vida, decretando o contrário à palavra do Senhor, aos teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus,
Todos os decretos contrários à vida deste homem, desta mulher que estão aqui hoje orando conosco, Pai. Em nome de Jesus, vai paralisando, vai quebrando, vai anulando, Senhor. Toda oração contrária contra o nosso canal, vai paralisando todo o trabalho de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, de voodoo, contra a nossa casa, saúde, família, ministério. Em nome de Jesus, Pai, cala todas as vozes que se levantam para amaldiçoar o teu povo, para amaldiçoar esse homem e esta mulher, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Que neste momento, Pai, o Senhor venha liberar poder. O Senhor venha liberar poder, para que todas as vozes malignas, para que todas as vozes satânicas possam ser caladas diante da tua presença, Senhor, diante do teu nome santo e poderoso. Vai calando, meu Deus, em nome de Jesus, as vozes malignas do mundo espiritual que estão amaldiçoando essa vida, esta casa, essa família, esse ministério, esse trabalho, que estão, Pai, desejando o mal, a morte, o fracasso, a derrota, a ruína. Libera fogo e libera poder. Libera fogo e libera poder. Libera fogo consumidor para consumir todas as obras do mal. Em nome de Jesus, Pai, há poder no teu sangue, Jesus. Há poder para anular, para destruir todo o decreto do inferno. Tudo que está sendo escrito seja anulado agora. Seja todo o decreto maligno do diabo, escrito e assinado por ele, decretado a ruína, a falência dos planos do inferno, Pai, contra esta vida. Que a maldição que foi assinada, a maldição que foi pronunciada, a palavra negativa, a palavra contrária, a oração contrária, a oração da bruxaria que foi feita, Pai. Toda oração contrária, toda praga, toda maldição, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, começa a anular, começa a destruir. Há poder no sangue de Jesus, todo o decreto das trevas em nome de Jesus. Anula, destrói, pelo poder do sangue de Jesus. Começa a anular tudo que o diabo determinou sobre esta vida, sobre a vida desta pessoa. Nós decretamos, Pai, que todo o decreto de maldição, palavra de maldição, está sendo quebrado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, começa a quebrar, começa a destruir. Que estas pessoas que ouviram, Pai, palavras malditas, palavras de destruição, palavras de morte, palavras de que não vão prosperar, palavras de que não vão ser prósperas, e palavras que elas ouviram, Pai, desde que eram criança. Em nome de Jesus, quebra esses decretos que o diabo lançou sobre a vida dela. Vai anulando, vai decretando a vitória do teu povo, Pai, em nome de Jesus. E que todo decreto satânico, pelo poder do sangue de Jesus, seja anulado, seja destruído. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pedimos a anulação agora completa da bruxaria, da feitiçaria, toda oração que foi feita no centro da macumba, toda oração por quem não gosta dela, por quem se declarou rival, por quem se declarou inimiga, pedindo a morte, pedindo a destruição, pedindo que ela saia desta casa, saia deste lar, pedindo, Pai, a morte dela antes mesmo dela completar mais um ano de vida. Há poder no sangue de Jesus, que toda oração contrária, todo mal seja dispersado, seja quebrado, seja dispersado nos ares agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fogo, lança fogo, fogo consumidor contra os decretos das trevas, em nome de Jesus. E onde o inimigo decretou fracasso, perdas, atrasos, que essa pessoa se afaste da presença do Senhor, Pai. Fracasso ministerial, separação, doença, prostituição, morte, vícios. O Senhor decreta a vida, o Senhor decreta a vitória em nome de Jesus. Decreta, Pai, a nossa vitória hoje pelo sangue de Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quebra o jugo, despedaça a lança, que a unção que despedaça o jugo venha sobre esta vida, sobre este ministério, sobre esta casa, sobre este lar, sobre este irmão e esta irmã que está orando aqui conosco, e que o Senhor entregue a vitória até o final desta campanha, Pai, quebrando todo o jugo, quebrando, lançando fora
todo mal, expulsando o mal desta vida, desta casa, da saúde, em nome de Jesus. Setas da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, quebrando toda a inveja contra esta vida, todo feitiço, todo encantamento, em nome de Jesus não prospera. As armas forjadas e preparadas serão quebradas, não prosperarão. E o Senhor decreta hoje a nossa vitória pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados. Amém. Então, recebe a vitória, né? Recebe a vitória pelo sangue de Jesus. Venha orar aqui conosco nesses 7 dias. Eu tenho certeza que tem muita coisa aí que Deus vai quebrar, né? Deus vai quebrar e Deus vai revelar, vai trazer para a luz. Amém? E nós vamos ver os nossos caminhos sendo, né, liberados, limpos. Muita coisa voltando a acontecer. Amém? Lutarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco e nos dará a vitória. Fica na paz, Senhor Jesus, e até amanhã.